assistindo por esse programa. Só agradecer, cada dia mais incrível com os meus convidados, um mais incrível que o outro. Primeiro eu quero agradecer meus patrocinadores, o Shops Jardins, o Shopping Cidade Jardins e o Tal Chá. Inclusive, estou tomando aqui um chazinho com a minha médica predileta, doutora Vânia Assali. É um prazer, Vânia, estar aqui com você. A Vânia, para quem não conhece, é uma das maiores endocrinologistas do país. Ela foi uma das, acho que foi a pioneira como nutróloga. Eu lembro que as pessoas falavam: ai, Vânia, você é louca, que tipo de consulta é essa? Porque eu acompanho o seu trabalho há muitos anos, quer dizer, meus pais, né, começaram eu conheci a Vânia através dos meus pais. E, Vânia, assim, como foi? Você foi muito além do seu tempo, né? Como que você resolveu ir nessa linha que a gente vai conversar? Quantos anos atrás? Bom, há 35 anos atrás, eu comecei a trabalhar com essa área, buscando entender o processo de adoecimento e de envelhecimento das pessoas, não apenas trabalhando com o diagnóstico das doenças, mas tentando colocar um modelo de saúde. Então, para isso é que eu fui buscar as ferramentas da medicina do estilo de vida, da medicina funcional, da nutrologia. E, na época, era Ninguém fazia, né? super criticado, né? Porque, assim, você falar de um suplemento para colocar esse suplemento como uma assessoria aos processos de saúde, de colocar um modelo que trouxesse potência para o corpo. Então, não só tratasse doença. Então, de que maneira nós trabalhamos com vetores de saúde? E para mim interessava muito, eu tive pais velhos, né, pais idosos, e isso para mim foi uma ferramenta assim, de estímulo para eu estudar essa área. Então eu sempre quis buscar um olhar mais na perspectiva de longa vida, de longevidade, que é o que hoje está na nessa moda. pauta e na moda. Então acho que eu trouxe algo que era inovador, por um desejo meu, realmente, eu tinha uma vontade de tratar as pessoas. Você gostava disso, né? Você Eu sempre gostei de cuidar da saúde, não só de tratar doenças. Que engraçado. E sabe o que é engraçado? Você passou, nesses 30 anos, você viu a mudança do comportamento. Sim. Porque hoje em dia nós vivemos muito mais, né? Então você pegou o gatilho certo. Porque você vem acompanhando. E a mulher, como o homem, também mudou muito, até o estilo de vida. Né? E nesse tempo, o que você mais percebeu de diferença? Por exemplo, antigamente, quando as pessoas iam lá, elas falavam qual que era a maior queixa e qual que é agora, né? O que as pessoas veem, alguma queixa mesmo dos pacientes. Olha, tem muito a questão do esgotamento, da fadiga. Eu acho que parte disso é essa missão que nós temos de estar todo o tempo conectados com tarefas múltiplas na vida. Então, as mulheres que têm uma vida atribulada, têm filhos, pais mais velhos, como você hoje passa por isso, tem essa coisa que nós chamamos de emotional labor, que é um trabalho emocional. Não é só o trabalho da sua condição de criatividade, expansão do conhecimento, como você está fazendo aqui, que tem esse misto, então você tem que escolher, né, quem você vai convidar, olhar os temas, mas você também tem uma preocupação com outras questões, e isso é uma realidade para muitas mulheres. Por exemplo, tem a maternidade, daí tem o trabalho, né? Sim. O trabalho que ela ganha o dinheiro dela, digamos assim. Isso. E tem o trabalho ainda com a família, que não é só a família dela, né? Os filhos dela, tem os pais, tem também a sociedade, né? Porque hoje em dia a gente vive uma sociedade que cobra muito. Então, essa expectativa de funcionar com carga máxima e performance, isso impacta no cérebro das pessoas no geral. No homem isso que as também, pessoas vêm falar. Estou esgotado. As pessoas vêm buscar Isso é o que mais acontece de queixa no dia a dia. E o que você passa para essas pessoas ou fala para essas pessoas? Bom, na verdade, se eu não for mentir, eu também trabalho muito. Verdade. Então, eu nem me arrisco a falar, olha, descanse mais, medite, porque isso é difícil. É uma coisa que a gente, de fato, a gente tem a intenção de fazer, mas somos atropelados pelo dia a dia. Total. Então, você acorda e fala, vou meditar. Meu WhatsApp tem 30 mensagens de pacientes. Então,
Pura Eu verdade. falo, bom, eu vou tentar organizar o meu dia para fazer uma pausa. E a hora que eu vejo, eu estou sendo atropelada pelo telefonema da Tati. Pelo amor de Deus, SOS. Mas você não tem alguma medicação que melhore? Sim, sim. Hoje a gente olha muito a fadiga como uma fadiga mitocondrial, né? O motor das células, ele tem, né, uma potência de ação produzindo ATP e produzindo energia. Essa adenosina trifosfato, que é o ATP, que a gente sempre fala, né? Olha, eu estou produzindo ATP quando eu tenho respiração, exercício, nutrição, eu estou ingerindo uma comida saudável. Esse motor, ele funciona, mas à medida que a gente envelhece ou vive uma tarefa exaustiva, essas mitocôndrias também vão ficando cansadas ou vão falhando. São as células, né? É o motor dentro da célula. Vem do intestino? Onde que ele fica? Fica dentro de cada célula. Dentro Nós de cada temos célula, verdade. várias, né, mitocôndrias trabalhando para produzir energia. Entendi. A mitocôndria, ela entrou na célula e é através dessa entrada na célula que nós hoje respiramos. Nós saímos para uma capacidade de respiração e produção de energia. Entendi. E que tem? O que a gente pode tomar? Alguma vitamina, algum suplemento para dar uma melhoradinha? Olha, são muitos suplementos. Falando aqui no básico para os leigos aqui de casa. Essa área, né? de suplementação é uma área que pede uma visão muito singular do indivíduo. Tá. Porque cada um envelhece ou tem o seu Verdade. processo de adoecimento de uma maneira. Alguns inflamam muito, que é aquele indivíduo inflamatório, mais cheinho, cheio de doenças crônicas, doença cardiovascular. Outros vão ter mais um envelhecimento com a fadiga mitocondrial, não conseguem ter energia vital. Outros vão ter sobrecarga de metais pesados, por exemplo, um fumante ou uma pessoa que está intoxicado por mercúrio. Então, tem muitas facetas para a gente olhar para esse envelhecimento. Cada um tem sua individualidade. Mas os suplementos, quando você olha, por exemplo, eu posso trabalhar um mapeamento genético para ver qual é o pior roteiro desta pessoa em relação ao processo na perspectiva do tempo. Olha, como você vai envelhecer ao longo do tempo. E como que eu vou investir? Eu falo que a gente vai mimar as células. Eu mimo as suas células, dando substrato para que elas funcionem bem. E estilo de vida, é claro que os pilares da medicina do estilo de vida são essenciais e principais nessa gestão de saúde. Quais são? Bom, pilar nutrição, que é essa conversa com os nossos genes. Através da nutrição, aqui nós estamos tomando um chá, chazinho, né, Tintim. Nós estamos conversando com os nossos genes através dos fitoquímicos. Então, no chás, a gente tem uma riqueza de fitoquímicos que vai cochichar na orelha das células. Então, é bom tomar um chazinho. É bom. E aí, os nutrientes, os vegetais, quanto mais colorido o prato, melhor. E aí, todos os componentes da alimentação. Bons carboidratos, fibras, o alimento com cores variadas. Proteína, pode ser proteína vegetal ou animal. E as gorduras nobres. Então, essa proporção de nutrientes, não só caloria... É importante. Então, acabou um pouco essa conversa. Ai, quantas calorias eu posso comer? Isso quase não se usa mais, né, Tati? Mesmo? Não. Então, aquela dieta que fazia antigamente dos pontos não existe mais. Não. É uma base... Muda muito, né? É uma base para você olhar se você está tendo realmente uma sobrecarga. Mas eu não posso comer 300 pontos de um alimento de má qualidade. Cada um tem um peso, né? Claro. Um estilo de vida. Um faz muito esporte, outro faz menos. O que importa é nível nutricional, não é caloria. Menos enlatado, menos comida artificial, mais natural. Tem saído uma série de artigos mostrando essa epidemia da obesidade desde a infância, através do conhecimento do que é um alimento saudável, um alimento in natura, que é aquilo que a gente chama de comida de verdade. E eu sempre pergunto na coisa, você come comida de verdade? A pessoa fala, mas como assim? O que seria uma comida de verdade? A comida de verdade é preparada na sua casa ou mesmo num bom restaurante, um lugar de entrega, mas que é qualificado, que você não abre um pacote e joga no prato.
Nada contra a indústria, eu acho que é um avanço. Sim, tem que ter, Foi né? necessário, é importante que exista para essa situação, né, que a gente passa, assim, de poder transportar um alimento para uma crise. É claro que tudo isso tem um valor, mas uma pessoa não pode viver só de pacotes. Só, tem que fazer. Então, essa praticidade que nós tivemos depois da era industrial, com muitos alimentos empacotados, trouxe, de fato, a epidemia da obesidade. E o sedentarismo. Então, no outro pilar é o exercício. Tem que fazer. Então, hoje a gente vê o sedentarismo como uma doença, né? A doença que é de estar sentado mais de 12 horas, 15 horas por dia sem se movimentar. Mesmo se a pessoa for andar, né? Faça uma caminhada, qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer coisa. Limpar a casa, sei lá, andar. Que é o né? movimento não planejado. Você não está indo para academia, mas você levanta na sua casa, sobe escada, sim. vai pegar uma coisa no quintal. Se for no supermercado, vai andando, tenta fazer as coisas. Entendi. Tem várias formas de você ter movimento que não obrigatoriamente tem gente que não gosta de academia, total. Então, assim, você vai dançar, tem uma música aqui, você dança um pouquinho. Entendi. Levanta da cadeira a cada hora, levanta por 2 minutos, se espreguiça, dá uma espreguiçada, né? Como, né? Trazendo um movimento de consciência corporal com a sua coluna. Mas faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Agora, voltando a uma pergunta que eu te fiz. Se você pudesse aqui indicar 4 suplementos, 4 vitaminas para a gente tomar, para melhorar nossa mitocôndria, é isso, né? Olha, Qual que você daria? Tipo, vitamina C, ômega 3, não sei, dá 4. 4 a 5, vai. Para mitocôndria, hoje... Para fadiga. Existem suplementos lindos. Um deles é a urolitina A, que é uma pesquisa atual. Ela está aí nos últimos 5 anos, mas eu tomo a urolitina A há 2 anos. Hoje tem alguns artigos saindo... Dentro da visão mitocôndria, nós temos... mitocôndria para dar gás, envelhecimento cardíaco, muscular, cerebral. Tá. Então, inicialmente, assim, quando ela foi lançada, as pesquisas olhavam muito para a potência muscular. Tá. Nossa, você consegue fazer bem o exercício e tal. Hoje ela já está numa área neurocognitiva. Legal. Eu uso muito. Como ela chama? Urolitina A. Tem alguns produtos do mercado. O primeiro foi o MitoPure Timeline, que não tem no Brasil. Mas, assim, a indústria já está trazendo o princípio ativo, então tem em formulação. Nem chegou no Brasil ainda. Não, acabou de chegar. Acabou de chegar, quentinho. Para formulação. Quentinho para vocês. Eu sou apaixonada pela urolitina. Eu acho que ela é a molécula do momento, é o suplemento do momento. Bacana. Ela conversa muito bem com a mitocôndria. Eu falo que a mitocôndria fica saltitante. Célula fica... todas elas felizes, brilhantes, né? E aí, junto com isso, acetil L-carnitina, que também conversa com a mitocôndria. Legal. O ácido alfa-lipóico sempre conversou com as mitocôndrias. Então, quando a gente prepara um suplemento... Eu sempre tento juntar, né, essa sinergia de elementos que vai conversar ou com aquela área, né, do corpo, sabendo que cada célula trabalha, né, com uma performance para a gente ter uma saúde funcional. E no envelhecimento, as nossas células envelhecem. Então, elas vão perdendo potência de motor. Se eu trabalhar com mitocôndria, eu já estou ali ganhando pontos para o envelhecimento. Já está dando para a célula o que ela precisa. Não é só isso. É claro que eu tenho que cuidar da membrana celular. Tem lá os ribossomos, tem a estabilidade do DNA, que aí entra a questão do câncer. Entendi. Mas tem algum remédio para isso? Olha, remédio não, né? Existe sempre. Ah, legal, estilo de vida eu estou jogando nutriente bom para a célula. Tá. Uma das questões do câncer é o exagero, né? A sobrecarga de porcaria. Então, assim, sobrecarga de emoção negativa, de cigarro, de coisas químicas que nós temos no dia a dia, bebida alcoólica, tabaco, né? Que a gente chama de hábitos nocivos na medicina do estilo de vida. Legal. Eu estou como atual presidente da Associação Latino-Americana de Medicina do Estilo de Vida. Legal. E a gente fala muito assim, esse pilar, né, é importante porque é isso que vai sustentar
esse corpo, né, no vigor e na potência Então, para o envelhecimento bem-sucedido. até os pensamentos negativos afetam. Sim, muito. Nas questões assim de publicações científicas, aí quando a gente fala do Blue Zones, né, Sim, que sim. aonde existem as populações centenárias mais saudáveis no mundo. Então, esses lugares que foram pesquisados pelo Dan Bittner, né, que é aquele jornalista que hoje é um ícone na área de longevidade, ele mostrou que tudo bem, a gente pode ter um estilo de vida, né, saudável, mas se você não tiver conectividade social, se não fizer parte de um grupo, então é importante você se conectar com as pessoas Também. e fazer aquilo que você faz inspirando esse grupo. Ter apoio desse grupo, saber que você é útil para alguém. Tem uma troca, né? Esse amor, essa compaixão. Nossa, que engraçado. Mas eu achei que o pessoal do Blue Zone eram pessoas que moravam, tipo, no Japão, na montanha. Daí na Suíça, tem vários lugares. Não são lugares mais tranquilos que viviam em uma cidade como São Paulo, Nova York, Cidade do México. Essas cidades, assim, enlouquecidas. Então, porque também, daí você vive 100 anos, né? Agora você passa o estresse que todo mundo passa, numa cidade perigosa, não tem isso também? A qualidade de vida? Tem. O estresse é um grande, né, matador, né, de pessoas, porque ele traz, né, essa sinalização de ameaça. Total. E tem um autor, o Robert Sapolsky, que é uma das pessoas que eu mais me inspirei para estudar a área de estresse, ele é da Stanford. E tem uma outra pesquisadora que se chama Sonia Lupien, são pessoas inspiradoras mesmo nessa visão do impacto do estresse crônico no adoecimento. Então, em câncer é muito forte, na depressão, ansiedade, demência, Alzheimer, doenças autoimunes. Então, por quê? O estresse, ele se conecta com o sistema imune. Então, a imunidade, ela é abalada pelo estresse. Tá, Vânia, eu tenho muita infecção quando eu estou estressada. Até o exercício excessivo em estresse, ele pode ser um vetor de adoecimento. Não fazer pausa, não dormir bem. Então, isso é assim, no estresse, essa cidade que nós moramos. É difícil não ter estresse também, difícil, né? Você pode ter uma vida maravilhosa, mas você sai daqui com medo. Então, o ser humano não foi preparado para viver um estresse contínuo. Entendi. Por isso que eu acho que essas Blue Zones, às vezes, as pessoas têm uma vida mais calma, mais calma. Mas... E tem a alimentação também, que é mais natural, né? Sim, eles plantam em geral, aí tem o movimento, eles agacham para pegar a planta. Essa mobilidade, que não obrigatoriamente é a musculação pesada. Entendi. Mas a flexibilidade. Então, existem muitos trabalhos mostrando que esse movimento gentil, inclusive na visão oriental, né, quando você faz um tai chi, você tem uma consciência corporal e não é um cara que está ali malhando pesado, com um pensamento, né, distante do corpo. Assim, consciência. Consciência corporal. Tipo, praticar yoga, então é ótimo. É ótimo. Né? Um gyrotônicos, um pilates, uma dança, o tai chi. Não é só... musculação, a gente precisa... Musculação precisa. Mas não é só isso. Não é só isso. E essa musculação pesada versus flexibilidade. Então, nossa, eu agacho bem e levanto. A gente tem valorizado muito essa musculatura dos membros inferiores, mas a flexibilidade. Quanto tempo você demora para levantar de um agachamento? Nossa, quanta coisa. Então, assim, por quê? Porque isso fala de agilidade, de uma coisa que não é só a força, mas é conseguir se mobilizar e não sobrecarregar, porque às vezes você está fazendo um exercício, você está até sobrecarregando o coração. Verdade. Olha, eu vou fazer uma maratona, mas de que maneira você se preparou para ela? Sim. Qual é a fonte de nutrientes pré-treino? Verdade. No intratreino e no pós-treino. Entendi. Como que você está se preparando para isso? Tem muita gente que oxida demais, né? Envelhece por excesso. Verdade. Excesso de comida é um problema, excesso de estresse. Tem um autor muito legal que tem um livro que é interessante, que é How to Die, que é um autor muito, ele chama... Está no meu Instagram, a gente vai colocar aqui embaixo. Ele coloca que nós vivemos uma sociedade do exagero.
Verdade. E que para envelhecer bem, porque não tem como não envelhecer. Existe gente, como isso é envelhecer inevitável. bem. Envelhecer bem é reduzir o número de doenças que você tem após os 65 anos. Em geral, pós 65, eu estou quase lá. Tá maravilhosa. Mas as pessoas estão adoecendo mais jovens agora, Então, não estão? Tem as doenças precoces, tem muito câncer precoce. Aumentou muito o número, A gente vai falar disso, porque é um tema importante. E é nesse tema que esse autor coloca. Nós vivemos numa sociedade que comete excessos. Que tipo de excessos? Excesso de tudo. Excesso de trabalho, excesso de comida, excesso de bebida, excesso de compra. Então, assim, tem uma palavra que ele coloca que é muito forte, que é a moderação. Entendi. E isso é um aprendizado para nós, né, que vivemos uma sociedade de consumo muito, muito colocada, né, como um movimento, né, que E hoje em dia a gente faz um clique. A gente vê o que a gente quer no Instagram, é um movimento no instantâneo. site. Você clique. quer... Você não precisa nem ir no lugar para comprar. Você quer, você tem. Clique. Entendi. Se você não tem, você entra na angústia de não ter. E isso faz mal. E isso faz mal, isso gera uma frustração, que é a questão do consumo e do desejo. Então, o desejo e a frustração, essa reciclagem do que eu tenho e quero mais, ou do que eu não posso ter, e o quanto isso impacta no cérebro. Então, isso em jovem acontece muito, a gente tem visto um pouco mais de depressão, alguns quadros de distúrbio comportamental, transtorno alimentar, automutilação. Claro, o déficit de atenção, ele aparece sempre existiu, muito. Porque hoje em dia todo mundo tem. Se fala que todo mundo tem uma... Eu acho que eu devo ter, nunca descobriram. Minha mãe nunca fez exame, porque eu devo ter. Mas tudo bem, nunca curei, nunca tratei e sou agitada. Se você é funcional... tá funcionando. Tá funcional, ok. O que é importante? O diagnóstico na época do aprendizado dessas crianças. Para não perderem nada, isso é fundamental. Para poder se encaixar num núcleo e estar bem naquela classe, naquele grupo de estudo, não se sentir um perdedor, conseguir aprender a escrever, a colocar as ideias na palavra, porque tem alguns que têm mais dificuldade na escrita, outros na verbalização, na formação do pensamento. Mas na infância, mas em adulto, vale a pena tomar o Vivance, que todo mundo toma? Aliás, o pessoal está tomando o Vivance para emagrecer hoje em dia, né? Não acho que é muito... não é o ideal. Então, na infância, é ideal tomar o remédio para alguns medicamentos para trabalhar com transtorno de déficit de atenção. Mas mais velho, não? Você pode tratar, se você não é funcional, mas não obrigatoriamente precisa ser o Venvance. Tem outros medicamentos. Que o pessoal toma para emagrecer, né? Então, isso é um apelo de mercado. Sim. Isso é porque, como ele aumenta, né, a produção de adrenalina, né, das substâncias que são simpatomiméticas, que deixam a gente atenta. Sim. Atenta e certamente trazendo uma agitação. Total, eu nunca mais vou dormir se eu tomar esse negócio, porque daí não é... Eu tomo isso e nunca mais durmo. Você tem o foco, né? Porque você mantém a atenção. Para algumas pessoas isso torna essa pessoa produtiva realmente. Você consegue focar. Mas o nível e o gasto energético depois vai trazer um esgotamento para esse paciente. Então, não é o ideal. Não é ideal. O volume de Venvance prescrito, de drogas que trazem, a gente chama de agonista GLP-1, né, e do GIP, que são os dois novos medicamentos que estão vindo para o mercado, o Monjaro. Vamos falar disso, calma. Esse é um assunto que eu... Tá aqui na minha pergunta. Tem um assunto só para isso. Agora vamos correr, que a gente tem muita pergunta. Então, vamos lá. Monjaro e Ozempic. E tem uma nova chamada Godzilla. Sim. É o mesmo princípio, mesmo princípio. Agora, Vânia, eu vou falar um negócio. Esse negócio emagrece. Sim, claro que emagrece. Agora, vale a pena ou não? Vale a pena se você tem síndrome metabólica, esteatose hepática, doença cardiovascular. Diabetes. E diabetes, obesidade, índice de massa corpórea. Ou mesmo você não é obeso, mas tem obesidade visceral. Então, eu não sou a careta que vou ser falsa aqui e dizer que ninguém vai tomar. Primeiro porque a medicação ela veio sem controle de prescrição, agora está sendo corrigido. Isso eu achei um grande erro.
Porque o volume de pessoas que começou a usar o medicamento sem um controle de risco foi absurdo. Foi. E isso é ruim porque tem gente, me falaram que tem muita gente até tirando a vesícula. Sim, sim. E da pancreatite em alguns pacientes, né? Tem que ter um controle. Tem que ter um controle, Tati. O problema de medicação é para quem, quando, quanto tempo, que dose. Entendi. E olhar riscos individuais. Entendi, mas assim, para quem é obeso, vale a pena. Sim. Vamos responder. Vale a pena. Para quem tem sobrepeso, para quem tem obesidade, às vezes a pessoa não é nem obesa, mas ela tem uma síndrome metabólica, ela tem resistência à insulina, tem lá a hemoglobina glicada, que é um parâmetro importante nosso, um tal de C-peptídeo, insulina, tudo alto, mostrando que o teu corpo funciona mal, que o seu fígado está cheio de gordura. Mas a análise pré-prescrição e durante, que é o acompanhamento de enzimas pancreáticas. É isso que as pessoas estão pecando, que elas não estão fazendo acompanhamento com o médico. Elas compram na farmácia e se injetam. E vão injetando, achando bom, e vão injetando cada vez mais. Entendi. Então, assim, começou com 0,25. Nossa, emagreci. Ao invés de ficar feliz porque emagreceu, começa a aumentar. Entendi. Vai para 1,5. Aí tem o IGOV, que já permite 2,4 de aplicação. Olha, eu posso aumentar que aí eu vou emagrecer mais. Mas aí você tem paralisia de alça intestinal, pedra na vesícula, pancreatite, intestino preso, está cheio de paciente que vai para lavagem intestinal. Entendi. Se você sofre um acidente, você vai ser entubado, você tem risco de passar por uma intubação. Não pode estar tomando, né? Não pode. Se você vai fazer uma endoscopia, uma colonoscopia, você tem que estar 3 semanas sem essas medicações injetáveis. Tem a outra medicação que é via oral, que também é muito boa. Então, que é o Ribelsus. Tem muita coisa no mercado da obesidade que atua nessa via dos hormônios sacietógenos, hormônios que dão saciedade e que lentificam o processo de digestão e se comunicam lá com o hipotálamo dizendo: estou satisfeito, não preciso comer. O que acontece com essas medicações? Tem gente que não tem só a fome, tem o desejo. E algumas pessoas não comem comida e vão fazer snacking. Né? Daí vão come pastelzinho, coxinha, em vez de comer a refeição. Isso. Daí perde músculo, daí fica flácido. Isso me falaram também. Que quem toma muito tempo, porque perde muita gordura, vê se eu tô falando certo. A cara, o rosto cai, porque... Ozempic fez. Né? Mas tudo que você emagrece cai também, né? Cai, mas ele consome muito essa questão da gordura. E na mulher, algumas pessoas, assim, você vê nitidamente no Oscar, você consegue olhar e fala, essa pessoa usou um período ou de algum análogo GLP, na época tinha Victoza, tem, né, semaglutida de outras formas, que são aquelas diárias. Então, tem várias medicações, mas ficou muito claro, depois do lançamento do Ozempic, que foi um boom de venda pela praticidade dele, e aí as pessoas começaram a tomar. É uma doença. Mas o Mounjaro é igual ao Ozempic? Ele tem um análogo a mais, ele tem um extra ali. Ele tem 2 hormônios gastrointestinais. É um a mais. Tem um extra. E ele tem um bom resultado. Está fazendo um sucesso para as pessoas erradas. Ai, meu Deus. A maioria que está usando são os magros. Então, já há um comentário, né, de que muitas pessoas, muitos brasileiros compraram todos os Mounjaros que estavam nos Estados Unidos. Nossa, então, gente, que bafo. Brasileiro é modista, vai lá e compra tudo, não é? Então. É igual a brasileira tem a fama de comprar todas as bolsas de várias cores. A europeia não faz isso, né? Você não sabe que eu vi um Instagram de uma pessoa que falando: a gente media a riqueza com bolsa, sapatos, óculos escuros. Agora é o volume de Mounjaro que uma pessoa tem em casa. Meu Deus do céu, é sério? Fiquei chocada. Meu Deus do céu. Não, eu fiquei chocada, porque isso é um absurdo. Você confundir um medicamento... porque é caro esse medicamento. Caro, e ele tem uma prescrição correta e tem risco. É um medicamento novo, não dá para você usar assim, você tem uma coleção de Mounjaro. Isso é um nível de absurdo. Não. Isso tá demais. É isso lamentável. Tá demais. Não, lamentável. Eu olho. Também acho, lamentável. Eu falo, essas pessoas estão equivocadas. É que às vezes, vou te falar, eu sou uma pessoa magra, mas, tipo, tem aqueles 2 quilinhos que é impossível perder.
Então, eu acho que tomando uma injeçãozinha, a gente perde mais fácil. Depois você não toma mais. Ou tem um rebote. O que acontece? Esses 2 quilinhos, que é difícil perder, que todo mundo reclama, são os quilinhos que você tem de reserva de sobrevivência. Tá. Então, infelizmente, são os quilinhos que te protegem numa infecção, num risco de você ter um óbito, de você ter um comprometimento cerebral por estresse enorme e consumir sua reserva biológica, porque você não tem os 2 quilinhos. Entendi. Então, esses 2 quilinhos, que a maioria olha como reclama. inimigo, em termos de longevidade e sobrevivência, eles são elementos de garantia para momentos de desgraça. Tem Meu Deus, a gente não queria eles. Um pesquisador, mas a gente vai ter que começar a aceitá-los. O Nir Barzilai, que é um dos grandes pesquisadores de longevidade, trabalha na área de gerociência, né, de gerontologia, e ele coloca o índice de massa corpórea e o índice adipositário, ele não pode ser muito baixo. Isso também é ameaça. Entendi. Então, não ter gordura nenhuma de reserva não é o ideal. A mulher, ela tem curva, ela não pode ter um percentual de gordura corporal tão baixo. Então, se está em 11 a 19 quilos, está com 14 de gordura, o índice de massa corpórea entre 21 e 23, é saudável e te preserva, embora esteticamente não seja o apelo de mercado. Tá. Porque eu sei que várias pessoas chegam no seu consultório. Gente, a Vânia é muito direta. E daí a pessoa vai, o que você fala para elas? Vou contar aqui o caso das minhas amigas. Ah, meu Deus. Ela vira e fala, você tá parecendo uma lagartixa esturricada, me conta. Não. Ou falando, você é uma falsa magra, né? Porque a pessoa é magra, mas tá cheia de gordura. Cheia de gordura, perdeu toda a musculatura. Exatamente, porque é muito difícil ter musculatura. Assim, não, músculo pessoa, é mais difícil. Olha, ela chega, a bioimpedância fala, tem um débito de 7 quilos de músculo. Mas é impossível de conseguir músculo. A pessoa olha e fala assim, mas olha, meu percentual de gordura tá 32. Eu falo, não é que você tem gordura, é que você tem pouco músculo, então... Mas como fazer para ter mais músculo? É muito difícil. É difícil. Ainda mais mulher. Para algumas pessoas é difícil. Começa nos 30 já é dificuldade. Não tô nem falando só depois dos 40. A nossa Constituição, ela é para ter um pouco mais de gordura. E do que claro, de músculo. Mulher, né? Porque nós mulher temos só se contorno. dana. É sério, mulher nessa Essa vida... gordura é uma reserva para a procriação. É através dela que nós garantimos os nossos hormônios sexuais. É através dela que um homem olha para a mulher com desejo porque é diferente dela. Claro que isso está mudando um pouco. Mudou totalmente. Mudou, hoje a gente já não tem mais essa diferenciação de gênero. Verdade. Não obrigatoriamente os gêneros definem as nossas escolhas sexuais. Então, tem uma série de mudanças culturais que... E você tem que, catching up, né? Não adianta eu ser preconceituosa e falar, olha, volte para o século XIX e tenha ou fique com o corpo da Marilyn Monroe, que eu acho maravilhoso, é um símbolo, é um sex symbol maravilhosa que foi. Ainda atrai muitos homens de uma maturidade maior, a moçada talvez não, porque mudou a cultura. Então, você tem que ter músculo, você tem que ser sarada, não pode ter celulite nenhuma. E é claro que essa visão evolutiva, ela não foi acompanhada por mudanças genéticas. Eu não tenho um corpo de mulher e posso, de repente, mágica. Uhul, vou virar uma pessoa musculosa. Aí tem os apelos que são implantes, coisas que nem sempre eu concordo. Então, eu falo... então, vamos falar disso agora? Para os pacientes que vêm com essa busca, eu falo, talvez o seu projeto seja equivocado. Né? Então, porque agora tá a onda das mulheres bem musculosas, né? Sim. As amigas do beach tênis, a mulherada tá tão melhor, as de 50 melhores que as de 30, praticamente. Sim. Então, chip hormonal, você é contra? Eu acho que tem indicações precisas. Por exemplo, a pessoa tá na menopausa. Para estética. Não, estética esquece. Agora, quem já tá na menopausa, perdeu o testo, o estradiol... Você pode fazer as reposições transdérmicas, que são mais confiáveis, porque você tem uma... O creminho, né? Infelizmente, é menos prático. Mais chato, porque você pode esquecer e tal, tem que mandar fazer, porque as doses no Brasil, em testosterona,
só tem doses mais altas, porque ela é utilizada em homens. Tá. E para a mulher, você tem que formular. Então, Sim. a farmácia de manipulação. Os chips são práticos. Se você tiver um bom profissional que trabalhe, né, com muita consciência a dose, mas não é o que eu vejo no mercado. Porque você já me falou uma vez que afeta até quem tem problema no coração, né? Que a gente não Sim, sabe. Então sim. a pessoa tá fazendo reposição e daí tem problema cardíaco, Exato. AVC, que mais? Olha, muitos dos pacientes que estão, né, indo para a clínica com excesso, né, de hormônio por implantes mal planejados, ou até o médico era bem intencionado, mas errou na mão, né? naquela pessoa a liberação foi diferente. Às vezes erra na mão. Tem bons implantes, a gente tem boas empresas no Brasil, mas tem um exagero que é muito sedutor, você ficar sarada, definida, ter libido e etc. Só que isso não tem, né, uma coisa que é a consciência do risco do implante. E eu acho que toda vez que você vai fazer uma prescrição médica, o nosso contrato na medicina é não causar danos. Entendi. Então tem que ter parcimônia. Eu não posso me violentar como profissional para te deixar feliz, que é o que eu falo lá. Você tem várias amigas que vão e a gente sabe que são pessoas que... Ah, nossa, eu já passei no médico tal e essas pessoas me prescreveram o chip. Eu acho que são profissionais que têm escolhas diferentes, projetos de vida diferentes. Eu trabalho com saúde. Entendi. A estética, ela está dentro de saúde porque ela está colocada na autoestima. Entendi. Isso é muito importante. Eu te ajudar a estar bem, saudável e linda. Entendi. Que legal. Mas saudável e linda. Não linda. Mas com cuidado, pode. Com cuidado, você pode... calculando mesmo o risco e avaliando a questão cardíaca. Então, olhando o Doppler de carótida, olhando o músculo cardíaco, fazendo uma avaliação prévia. É muito complicado que eu falo. A gente quer ficar bonita, mas quer ter, assim, né? A gente quer ficar sarada, mas quer ter cabelo, quer ter libido, mas quer ter isso. A gente tem que balancear a vida, porque é muito difícil ter tudo. Tudo não terás, é isso? Tudo não terás. A gente quer ter músculo, mas a gente quer... Então, assim, é difícil, porque... Até onde vai, né? Então, até onde a saúde ou a beleza? Tem, né, implantes que bloqueiam a ação do estrógeno. O estrógeno é um grande protetor de artérias na mulher. Entendi. Então, se nós na menopausa perdemos a ação do estrógeno, que é um vasodilatador, um protetor do endotélio, que é a camada interna das artérias, se nós bloqueamos o estrógeno, a parte cardíaca sofre, a parte neural sofre, neurônios, né, vão ficando ressentidos com a falta do estrógeno. Nossa, então a reposição estrogênica é muito importante para a mulher pós-menopausa e no climatério. Bloquear o estrógeno, olha, porque Mas pode colocar ele no chip. Pode. Eu tenho endometriose, tenho uma doença que gera dor, sangramento e tal. Eu posso bloquear temporariamente. Vou fazer um bloqueio de 2 anos com um chip antiestrogênico. Entendi. Então, o pellet que bloqueia estrógeno. Mais do que isso, só para performance músculo, você vai olhar seu músculo cardíaco, ele vai estar aumentado, o septo do músculo vai estar aumentado, porque, de fato, você não é um homem. O seu material biológico próxima vida não só, foi talvez. programado. Vou pedir. Porque é muito mais fácil ser homem. Mais fácil. Ô, Van, a gente fala muito aqui, vamos fazer meio um bate-bola. Eu tenho muitas perguntas. Ai, meu Deus. Vou começar, tá? GH, você gosta para pessoas que precisam? Para deficiência de GH por um trauma hipofisário, por alguém que teve um acidente... GH como terapia anti-envelhecimento foi colocado de lado. Não usa mais, porque as pessoas hoje em dia estão usando Monjaro mesmo. Não. Eu sei uma coisa que tem nada a ver com outra, mas não é verdade? Não tem se gente que usa parou de fazer mais. detox para começar a tomar Monjaro. Então, o que acontece? No GH, os trabalhos mostraram que realmente pode existir um aumento de incidência de câncer, porque no envelhecimento... a célula já não sabe muito bem a tomada de decisão. Ela pode se perder e fazer um clone de células tumorais. Então, aumentar a incidência de câncer. Esse próprio pesquisador, o Nir Barzilai, coloca que o nível de IGF-1 para longevidade sem tanto risco de câncer
é em torno de 120, 150. Tá. 150. As pessoas estão querendo estar em 300, 400. GH. De GH. Tá. E tomando GH sem um controle de colonoscopia, endoscopia, tomografia, para avaliar se você tem, por exemplo, Déficit. um tumor no cérebro que você já tinha. Meu Você pode Deus. ter um meningioma, um melanoma na pele. Não, a gente não quer isso. Então, não dá para fazer Não dá essa pra tomada brincar. de decisão Ou se for tomar, se tiver um acidente, perdeu muito músculo e Isso. tal, com uma com médica. acompanhamento. Isso é importante. Mas Vamos- tá caindo, então. A galera não tá usando tanto mais GH, Eu como acho já que usaram. quem tá usando clandestino ou com médico ruim. Tá. Tá? Então, um prescritor Então é melhor de não GH, tomar. melhor não. Tá. E se é pontualmente, olha, fui fazer uma coisa de esqui, Tá. fraturei, fiquei acamada, 6 Sim. meses, legal. Vamos dar uma... Estamos trabalhando junto com o ortopedista, o endocrinologista, olhando pontualmente o nível de reposição básico, não Tá. em exagero, Tá aí, tudo bem. para ter uma restauração óssea e muscular boa, dar um pouco mais de ânimo para Mas esse só pra paciente pegar voltar músculo, para a não? vida. Não, não. Tá. Eu já te perguntei isso. Qual a reclamação que você mais escuta no seu consultório? É a fadiga. Fadiga. E na mulher, né, flacidez. Acidez. A mulher pós-50. Menopausa. Né? Perda muscular, perda de libido em mulheres. No homem, a gente tem a questão da necessidade de performar. Entendi. Então, Então, eles precisa dar são uma vitamina para dar um pressionados, gás. eles são pressionados. Suplementação. Aí, memória. Olha, Memória. tô com brain Não, fog. memória tá todo mundo sem. O que Então- será que tá o planeta inteiro Adivinha, perdendo a memória? O quê? adivinha. Rede social? Óbvio. Celular? Por quê? Porque a gente não tem fixação, a gente está o tempo todo olhando para várias coisas. Você não tem o tempo de decantar. A memória é feita de uma experiência de foco, né? E aí sim, até uma certa emoção sobre aquela questão. Então, vai ficar a live da Tati e da Vânia? Se vocês estiverem atentos e conseguirem ter um pouquinho de emoção em relação a esse atenção. encontro, não dá para estar com a live da Tati, com um negócio, com uma Instagram. compra no supermercado. Não dá. Nossa, é Multitarefa para a memória é um inferno. Achei que fosse o Covid, então não. Covid também roubou um pouquinho. Mas né? eu- Ele então, deu essa coisa do Esse Covid nosso longo. mundo é enlouquecido que a gente vive. É um mundo enlouquecido. Nossa, porque isso aí tá muito... outra coisa. Intestino, né? Que eu até te falei aqui no começo que eu achei que mitocôndria era o intestino. Maravilhosa a apresentadora aqui. É. Não, que é microbiótica. Essa A parte, microbiota. essa microbiota que nós temos. Porque outro dia eu fiz até uma pessoa que veio no podcast e falou que, né, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Sim. Um médico amigo meu. E hoje em dia tá todo mundo com parasita. Você, quando as pessoas vão no consultório, você passa algum... Para fazer a desparatização. Exatamente. Que isso Nem tá muito sempre. onda, não? Nem sempre. Olha só como a vida é, né? Ela vai ensinando. O tempo da área médica ensina que existe um equilíbrio nesse ecossistema. Lá é como se fosse uma floresta onde tem vários animais, eles estão em harmonia. Eu entrar querendo fazer, né, uma missão Entendi. de matar todos os parasitas, nem sempre é o ideal. Às vezes eles equilibram até doença autoimune. Então, Tem que fazer exame, então. tem que fazer De exame, fezes. olhar que parasita nós temos, e não são só os parasitas a causar as queixas. Muitas queixas vêm de uma sobrecarga de micróbios, que são fungos e bactérias, que estão ali sendo alimentadas por tranqueiras. Então, tá. quando eu Então, falo, é só não dê mudar comida a aos animais, não dê comida aos animais, eu sempre E brinco. quem são essas tranqueiras? É fritura? Fritura, alimento refinado, industrializado, Doce, muito farinha. açúcar, farináceo. Ai, gente, sempre as mesmas coisas. Que vida então, difícil. Até tem Quer ser feliz ou quer ter razão? O que a gente faz? A vida é muito difícil, Vânia. Tem o extremo, que tá cheio de mania, não como isso, não como aquilo, e aí a vida vira ingrata e o cérebro Sim. super em estresse, porque você não pode nada. Pode nada. E também isso vira uma pressão, não é saúde. Viver com manias e restrições não quer dizer que você está saudável. Então, tentar fazer 80% do seu tempo saudável e 20% o dia do lixo. Ou
alguma E o dia coisinha. do lixo nem é para ser tão lixo, né? Porque eu acho que quando você tem uma tomada de decisão para a saúde, você nem quer ir para o lixo. Verdade. Porque você tem Isso, prazer. todo mundo fala isso que vem aqui não pode. Só quem vem aqui não pode, porque os pacientes, eles querem. Quando estão lá fora, não é nada Não, disso. Porque, assim, você comer um blueberry, uma coisa deliciosa, um pudim de chia gostosinho, fazer Sim, um dá pra shot fazer uma de coisa mais cúrcuma, natural. dá para ter prazer com saúde. Entendi. Juntar prazer e saúde é o ponto mais importante quando você faz uma prescrição. Esse paciente tem que ser convidado para a transformação. Entendi. E isso vai trazendo um resultado de bem-estar. Mas você passa muita suplementação, dá para tomar tudo? Dá para tomar. Eu acho que a suplementação ela é planejada. Você tinha perguntado dos 5 suplementos para mitocôndria. Ou para vida? Para vida. Ômega 3 eu sei que é um. Magnésio é obrigatório, porque o nosso solo é pobre em magnésio. Várias reações químicas, mais de 300 reações químicas, contam com o magnésio como um elemento central. Eu falo que suplemento é como jogador de vôlei. Né? Maravilhosa. Eles estão ali no corpo, cada um passa a bola para o outro. Então tem que estar em conjunto. E isso tem que a ser gente um time. pode ter dos nutrientes. Eu posso comer super bem e ter todos os nutrientes. Mas magnésio. O solo está pobre em magnésio, então vamos tomar. Magnésio. Em geral, a gente tem deficiência de vitamina D. Verdade. Por um excesso de roupa, falta de exposição solar, protetor solar que é necessário, mas que também a gente precisa ter um pouco de contato com o sol para poder transformar a provitamina D em vitamina D. E aí, sim, proteger osso, cérebro, artéria, imunidade. A vitamina D, ela trabalha em vários setores. Ela, na verdade, é um hormônio, ela não é uma vitamina. Bom saber. Colecalciferol, ele é um hormônio benéfico. Ele é uma coisa que foi, na escala evolutiva, ele é um regulador do claro e escuro. Então, o dia, vitamina D, à noite, melatonina. Preciso tomar melatonina? Nem sempre. Tem gente que dorme super bem, aprofunda bem o sono. Mas a melatonina, ela faz uma coisa que é redução de estresse oxidativo no cérebro. Então é bom tomar. Ela faz uma varredura de oxidação. Olhar a sua dose, não sair comprando mas melatonina de 10 tá muito miligramas. fraco para mim. Tá fraco? Tá Olha fraco, só. mas a gente precisa conversar. E faltam 3, então. Então, magnésio, vitamina D, aquela urulitina que eu falei. Ômega 3 com algumas restrições. Tem paciente que não pode. Se tem arritmia, não pode. A gente tem que proporcionar a questão do EPA-DHA. Tem o ômega, que é o docosahexaenoico, que a gente usa na gestação, para a parte neurocognitiva, ocular, que é super importante. E aí tem os fitoquímicos, que a gente pode trabalhar com resveratrol otimizado, né, que é maravilhoso. Tem um lançamento muito bom, que chama Resvitec, que é um resveratrol que dura mais na corrente sanguínea. É muita coisa. Bom. A curcumina, que tem uma ação anti-inflamatória, os curcuminoides, né, que agem sinalizando um benefício anti-inflamatório na regulação dessa cascata inflamatória do envelhecimento. Coenzima Q10, que também tem produtos no mercado da farmácia magistral que otimizaram essa disponibilidade da coenzima e a durabilidade por mais tempo. E vitamina C? Vitamina C é interessante também. Tem algumas contraindicações. O paciente tem sobrecarga de ferro, ele não pode tomar. Né? Tomar cuidado se você tem, né, muitas vezes, o excesso de alguma vitamina. Você pode aumentar cálculo renal. Então, vitamina não adianta por excesso. É sinergia. E tem que ver o que está faltando no seu corpo. E jogo de vôlei não acontece com um cara só jogando. Verdade. Então, isso é muito bem colocado. Fazer suplemento, né? Você tem que entender de que maneira você pode tricotar as reações químicas do corpo, assessorados por suplementos, e não colocando suplementos que um briga com o outro. Total. Você vê que quando a gente trabalha, tem suplementos que são mais diurnos, isso chama cronossuplementação, e outros mais noturnos, outros estão relacionados à alimentação, enzimas digestivas, porque a gente está perdendo muito capacidade de digerir por estresse crônico.
Gente, quanto estresse. Então, a gente não faz a digestão em estresse. O estresse, ele depende do sistema parasimpático. Por isso que eu nunca gosto de conversar problema no jantar. Eu Isso. sempre falo pro meu marido isso, não venha com problemas na hora do jantar, porque daí trava total. Gente, tá vendo? Isso. Fica a dica pra sair de casa. Você falou tudo, Vânia. Então, Se a pessoa vem falar problema na hora do jantar, você trava, você não consegue nem comer. Total. você trava, você fica em Trava, alerta. você trava. Não tem digestão. Tá comendo com raiva? Pode estar comendo... Caviar, né, sei lá. super ali, uma comida maravilhosa. Né? Uma Não cai salada bem. com romã e espinafre. Mas a hora que você tá com raiva... Salada com romã. Isso não é bom. É bom. É porque é o seguinte, agora vamos entrar nesse assunto. Você é vegana, né, ou vegetariana. Sim. Mas assim, uma vez eu tentei fazer uma dieta assim, minha barriga ficou como se estivesse grávida de Sim. 9 meses. Tem que se Sim. preparar para entrar nessa onda, certo? Eu acho que a alimentação baseada em plantas e vegetais, se você faz 70%, você tem uma colaboração com a sua saúde e com a saúde planetária. Tá, Que é um tema que a gente não vai deixar... ainda mais com o aquecimento global. Seria Então, bom diminuir a carne vermelha e tal. Diminuir Mas consumo somos carnívoros, né, Van? Ainda não mudamos. Não, eu acho que a gente veio herbívoro, viramos carnívoros. Tá. Claro, porque é lógico que veio aí o fogo, Sim. possibilitou o homem a ter uma mudança, ser. né, da arcada, mas nós não éramos carnívoros, ficamos carnívoros. É interessante olhar para essa individualidade, ver o aporte de proteínas. Olha, eu posso comer proteína Porque a gente precisa ter um do X proteína hummus, por eu dia, posso né? ter, né, do cogumelo, Sim, das sim. sementes oleaginosas, semente de abóbora maravilhosa, lentilha. Mas tem gente que tem distensão. Eu não posso. Né? Então, o que eu falo? Alimentação noturna, de preferência, mais para vegetais. Para quem tem distensão, usar eles no steamed, ali no, né? Ele no vapor, fica maravilhoso. Ou comer um pouco de carne. Um pouquinho, né? fazer Como você falou, moderação em tudo. fazer um Não é todo mundo omeletinho que maravilhoso. Colocar nesse omelete uns cogumelos, se você não tem um mal-estar com eles. E tentando passar para uma redução de consumo de proteína animal por uma questão também de tumores, que aí isso já foi colocado. Nossa, né? gente, é muita coisa. A proteína, as carnes embutidos, enlatados, ultraprocessados. E aí, assim, o outro lado, vou comer carboidrato porque eu sou vegana. Que fonte de carboidratos que você está comendo? É comida de verdade ou é um pacote de bolacha? Entendi. Porque as pessoas confundem, né? Confundem. Daí vira vegano e Aí engorda. vai comer torta de espinafre. Não, gente, come espinafre. Torta Entendi. do quê? Não precisa de torta de nada. Calma. Um outro assunto que eu tenho aqui que eu queria te perguntar. Que hoje em dia tem uma youtuber, uma moça também, uma influencer, que fala muito sobre pico de glicose. Sim. Tem uma francesa que tá bombando, Jessie Something aí, Sim. que ela tá bombando, falando desses picos de glicose. E até ela dá uma dica, quando você comer... Vou até te perguntar se é certo. Quando for comer o docinho à tarde, por exemplo, não vá lá e coma um doce à tarde. É melhor comer como sobremesa, depois da refeição. De uma proteína. É verdade isso? E outra coisa, verdade que é bom tomar vinagre de maçã com mel para quebrar esses picos de glicose? Eu não colocaria o mel. Mas me explica um pouquinho, o que é esses picos de glicose? O pico de glicose é como a gente trabalha com a qualidade de absorção do que você come. Tá. Então, se eu usar... comi um sorvete. Tá. Né? Então, ele tem uma mistura de proteína, gordura e açúcar. Tá. É diferente de um suspiro. Por quê? O suspiro, ele tem muito mais o açúcar liberado. Entendi. Quando você tem uma gordura. Agora, é claro que a bomba calórica, né? Assim, nossa, esse alimento é extremamente rico em caloria. Não quer dizer que eu vá me entupir de sorvete, mas o que ela coloca se eu começar a alimentação com algo que tem uma proteína... Entendi. E uma gordura boa, de boa fonte, não uma gordura inflamatória, não dá para ser um pastel. Entendi. Né? Então, Entendi. não vamos infelizmente. confundir. Tá. A curva glicêmica, que aumenta a insulina e faz com que a gente tenha alterações metabólicas e ganhe mais peso.
ela é reduzida se você começa a entendi. alimentação com uma fonte de proteína. Proteína, entendi. Então, carbo. se eu sou vegetariana, eu posso trabalhar com hummus, por exemplo. Entendi, Tá? Não obrigatoriamente eu tenho que mudar e sair comendo presunto. entendi. Até porque aí a gente já entra em embutido. Os Entendi. conselhos de internet, eu sou super crítica em relação a isso, né? Não é verdade, que Eu a acho gente que eles vê, são acha que é tendência de mercado para verdade. sucesso Sucesso imediato. imediato daquela pessoa que criou a tendência. Verdade. Por que eu nunca criei nenhuma tendência, eu não saí falando de hormônio em mídias sociais? Porque eu acho que isso é uma coisa íntima do atendimento. Sim, o que você falou, cada pessoa tem Não dá um para eu biotipo, falar, um olha, DNA, é ótimo você usar estrógeno, é ótimo você usar proteína tem que olhar tal. seus exames, Não, né? você vai usar uroletina. Ah, vai sair todo mundo correndo atrás da uroletina? Não aconselho. Não é por aí. Mas essa história de comer o doce no meio da tarde, como lanche da tarde, é o pior pecado. É melhor comer como sobremesa, Sim. porque daí o seu índice glicêmico vai lá em cima, não é isso? Exatamente. O que acontece, no geral, é que se você tem um doce muito inflamatório, você estraga também a alimentação boa que você teve no almoço. Comi Entendi. um peixe, um abadejo com aspargo. Daí vai Aí lá. coloquei, né, uma torta ou um folhado. Entendi. Você estraga a refeição. Entendi. Mas à tarde é pior ainda. À tarde é pior, mas se você colocar, por exemplo, um chocolate... Eu Amargo. como chocolate 100% porque eu acho que ele se comunica bem com a microbiota. Entendi. Então, se eu for deixar dicas para vocês, pega um potinho, umas 10 blueberries ou amora, porque tem no Brasil, é mais fácil. Né? Blueberry também tem, mas é mais caro. E tem lá um chocolate 100%. Tá cansado? Vai para isso. Uma mistura de fitoquímicos. Um outro jogo de vôlei. Chocolate amargo. 100%, jogo mas de é bem vôlei. amargo, hein? Tem Dá pra ser 70? Dá para ser 85. Tá, porque é bem amargo. Mas é bom, quando você põe com blueberry, funciona bem. Lanchinho da tarde. Lanchinho da tarde. Quer dar um up, é isso? Você tem fibra, fitoquímico de alta qualidade, a ação do blueberry na proteção Você cerebral. perde a vontade de comer doce. Dopamina do chocolate. Você não tem dopamina, aquela a gente gosta de tranqueira- dopamina. você não tem a tranqueira do açúcar gerando craving, que aí você quer comer mais. Verdade. Você consegue fechar ali com 10 gramas de chocolate, 20. Você tem melhora de performance cerebral. Isso eu faço toda a tarde. À tarde, pra dar um... Total. Eu atendo, em geral, você vai lá na clínica, tem lá um potinho com algum berry, alguma fruta vermelha, ou um misturado. chá. Aí o chocolate 100%. Porque esse aprendizado do amargo, ele se comunica com o sistema nervoso central, com o Daí você não precisa hipotálamo. comer açúcar. Não precisa, e você não aguenta depois o sabor açucarado. Isso é um aprendizado de paladar e a microbiota adora essas coisas, Porque né, a gente tá amargas, precisando, né? adstringentes. Sabia? Então, E adoçante também você não é fã, né? não sou fã. Sabia. Eu nem vou perguntar aqui de adoçante pra Vânia, que eu sei que não vai Já dar foi certo. demonstrado que ele altera a microbiota e altera o hipotálamo. Tá? Então, o hipotálamo, para quem não está aqui, leigo, né, perdeu o começo, é a área de controle de apetite, de temperatura, de sede, mas existe uma área, né, uma área específica que dá o contorno entre fome e saciedade. Então, no amargo, você controla bastante o impulso de comer. E se você come açúcar, cada vez mais você quer comer. É bem isso mesmo. Quando a gente entra nessa, Você vai fazendo... você para de comer. E esse retorno de prazer, né, que essa indulgência, o hedonismo, é diferente da fome. Por isso que eu falo, estamos usando um análogo GLP, estamos com o Ozempic, mas se a sua nutrição é muito desbalanceada, fica um lugar de falta de prazer. A hora que você encontra um brigadeiro, Entendi. Quando você para, você dá o rebote. você vai para aquilo. E parou o medicamento, Ixi, se você gente. perdeu muito peso, você cria uma desregulação entre isso. o nível de reserva adipositária, que tem lá um tal de hormônio chamado leptina. Se a gente perde muito essa reserva, que é o tal dos 2 quilinhos miseráveis... o que a gente nunca consegue perder. O hipotálamo vai lá e faz você comer. Ele vai querer a comida para você garantir... E você não quer tomar essas medicações o resto da vida, né, gente? Não Ninguém dá. quer. Não então dá, tem que tomar até cuidado porque mesmo. não pode mesmo. As últimas perguntas. E eu te perguntei, pode tomar uma colherzinha de azeite de maçã para... De vinagre de maçã? Pode. Você Pode gosta? tomar, sim. Pode tomar, Antes é das interessante. refeições.
né? Ele traz uma correção de curva glicêmica, então tem alguns trabalhos mostrando, e olhar para essa qualidade. É um vinagre orgânico, realmente não precisaria colocar o mel, não tem porquê. Só água com antes das refeições para dar uma isso. alcalinizada no intestino, é isso? Na verdade, você regula o processo digestivo e a entendi. curva glicêmica. Olha eu, né? Querendo falar palavras difíceis aqui. Última pergunta, vai, que a gente... Vou ter que te chamar de novo, gente, porque é muita pergunta para a Vânia. E nenhuma pergunta é rápida, né? Elas são sempre complexas. É muita coisa. Mas por isso que a consulta demora tanto. A consulta aqui é 3 horas. Mas vamos aqui finalizar. Outro dia eu escutei sobre... não enxerto de fezes, é isso? Transplante fecal. Transplante fecal. Você aconselha? Eu acho que tem indicações... Enxerto é bom, né? Tem indicações muito precisas do transplante fecal, mas as pesquisas têm mostrado, por exemplo, doença de Crohn, que é doença inflamatória intestinal, doenças autoimunes, esclerose múltipla, lateral amiotrófica, tem autismo, tem pesquisas lindas, porque já que o intestino é o segundo cérebro, muitas vezes se eu trabalhar com a microbiota e o microbioma, que são os genes da microbiota, eu posso sim modificar os vetores de saúde. Para trabalhar, eu tenho alguns colegas que a gente tem olhado para isso, pegar, né, num modelo de pesquisa... É muito estranho isso, né, para mim. Modelo de pesquisa ter fezes saudáveis de um jovem e fazer esse transplante num idoso com doenças crônicas. Entendi. Isso não vai é uma ser... coisa tão normal, é quando precisa mesmo. Não. E aí, assim, tem lá um apelo da microbiota do magro, porque ela é diferente, o magro saudável, não o magro doente, patológico, né, que tem um transtorno alimentar. Então, existe esse apelo da microbiota do magro ser colocado no indivíduo obeso com uma obesidade patológica. Então, são pesquisas que vão aparecer. Né? Olha onde foi a medicina. Porque a microbiota, nós temos mais genes da bicharada, dos inquilinos, do que do nosso genoma. Entendi. Então, eles comandam muito as nossas decisões, a nossa imunidade, a parte neurológica e metabolismo e humor. Isso, os nossos... As bactérias? Bactérias e... Mas não é bom tomar daí Não. Um Anita, não sei. Não, porque aí você está falando de verme, parasita. Parasita, é verdade. A microbiota é um conjunto de bactérias. Gente, não é a mesma coisa? Não, porque parasita é um bicho que, assim, ele Isso é bom falar, porque a gente se confunde bastante. São vários. O microbioma é uma composição ampla, né, de um ecossistema que tem parasita, vírus, fungos, bactérias e um tal de arqueia, que são formas que não são definidas. Esse conjunto, ele se comunica com todas as nossas células e é um tradutor e intérprete de todas as experiências que nós temos. Sistema nervoso inteiro. Nós evoluímos com todas essas bactérias, esses amigos inquilinos. Então são amigos esses. Os que não são amigos são os germes e os fungos. Não, às vezes esses também são. Os fungos também têm. Nossa, gente, é sério? É uma composição Todo mundo amiga. tem sua função? Todo mundo tem sua função. Eu estava achando que eu já ia tomar um remedinho e já eliminar esses... Não. Mas tem uns inimigos, né? Tem. O que a gente fala de disbiose é quando nós estamos colonizados, os inquilinos estão... Nossa, gente, muita coisa. Eu não posso falar que os inquilinos são pagodeiros, porque... tem gente que gosta. Tem um pagode bacana. Tem pagode bacana. Então, assim... São trambiqueiros, vai. Entendi. Não são bons. Usam em benefício o nosso corpo e devolvem uma maldade. Trazem doença, aí distensão, dor de barriga, isso sim, diarreia. precisa tomar um remedinho. Aí precisa ou olhar para essa microbiota através de exames laboratoriais que olham quem está ali, quem são os inquilinos, uma turma... mas tem uma turma lá barulhenta. É, uma turma barulhenta. E aí, assim, fazendo gases, distensão, dor de cabeça, coceira na pele, manchas, dermatite, psoríase. Tem N doenças que vêm desses, né, inimigos dessa microbiota disfuncional. Essa bicharada doida, os inquilinos bagunceiros. Muito bem, entendi. Tá? E daí tem os bonzinhos. Aí a gente olha o exame, para quem não pode fazer
É claro que a gente usa o sintoma para tratar. Eu posso trabalhar com enzimas digestivas, com probióticos. Ia te perguntar, você gosta? Gosto bastante. Pré-bióticos, que são as fibras, tem vários pré-bióticos. Tem probióticos, que é um conjunto de bactérias para Nossa, determinadas funções. E tem uma coisa que chama pós-biótico, que entra assim, é como se fosse o resultado final. A urolitina é um pós-biótico. Entendi. Ela Essa vem que você tá em love com ela. Ela Essa vem que você da tá amando. fermentação da romã por bactérias boas. Então, imagina que coisa linda que é essa pesquisa. Então, eu não sou dona da pesquisa, não tenho ações do mercado, né? Mas é um pós-biótico. A última pergunta. Você que há 30 anos atende, e antigamente as pessoas passavam mal, você nem sabia o que era. Mas lactose e glúten, que tá todo mundo, essa onda de todo mundo tirar a lactose e glúten da dieta. O que você acha disso? Você que acompanha aí muita gente há muitos anos. Eu acho que tem, sim, a descoberta, né, e a possibilidade do diagnóstico. Intolerância à lactose, 70% das pessoas têm. Então. Né? O mundo evoluiu, né, e transformou os intolerantes em intolerantes, mas em pequenas áreas. Entendi. Na Europa, lá para cima, a gente tem os nórdicos que toleram mais a lactose. A maioria das pessoas é tolerante até uma fase da vida em que tem maturação óssea e depois se torna intolerante. Em geral, após os 45 anos, muita gente vai ter sintoma. Entendi. Mas já antigamente as pessoas tinham, mas ninguém sabia o que era. Não, as pessoas não definiam, então, né? tinha Como um nome, essa distensão ou essa diarreia que você faz. Então não é bom comer demais, então. Não é bom comer demais. Eu acho que tem, por exemplo, tem queijos que têm menor quantidade de lactose. É o queijo de cabra, né? Isso, búfala. leite, beber o leite em si, para adulto, em geral, não é uma boa opção. Tá. Então, assim, olha, eu tenho outras fontes, tem chás fermentados, tem leite de amêndoa, né? Tem coisas lindas para você ofertar para o corpo. Então, você vê que quando eu falo de alimentação, eu sempre vou falar, se tem coisas lindas para ofertar para as células, é como se eu desse presentes para elas. Que legal, é verdade. Você pensa muito nisso, né? Na saúde, né? Eu penso em não mimar... é beleza a qualquer custo. Quando a pessoa vai lá, você olha, vai deixar sua paciente linda. Não. Não, detesto É saúde. Isso. E a representação de uma função celular boa e saudável é a beleza. Entendi. Você tá com a pele ótima. Tá então, bem, a Vânia tá bem, gente. Tá aqui do ladinho dela, ó. E essa luz é forte. Essa luz é ruim, hein? Não é boa, você vai ver sua pele depois. Essa luz me condena, essa luz me condena. Não, você tá linda. Van, eu amei nosso bate-papo. Assim, eu quero saber se você quer fechar com chave de ouro, porque você tem que voltar. Muito assunto. Muito assunto, né? E muito. É muito interessante. E eu queria te agradecer imensamente. E vamos encerrar com uma dica para o pessoal de casa? Pode falar o que você quiser, o microfone é seu. Então, olha, muito obrigada pelo convite, adorei estar com você, é um prazer, nós somos amigas. Somos de uma vida. Conheço a família inteira da Tati, então é muito bom estar junto. E eu acho que Por isso que eu fujo dela, porque ela sabe tudo que tem no DNA da família, daí eu não quero certas coisas, eu não quero escutar. É, isso mesmo. Mas assim, a gente vai cuidar realmente, lembrando desse cuidado da família, né? O autoconhecimento é a melhor ferramenta para você estender tempo de vida em saúde. Quando você se conhece, você sabe quais estratégias você pode fazer e tomar uma direção que te preserve, não só no ponto de vista estético. E a estética é um resultado de uma saúde funcional, de células felizes. Verdade. Falo que as mitocôndrias saltitantes... Essa está muito boa. Mitocôndrias saltitantes é tudo que a gente pode desejar para vocês. Então é isso, pessoal. Bom. Um beijo bem grande e voltamos num outro momento. Sim, com outras perguntas. Depois vocês fazem aqui no YouTube, vocês podem fazer. Inscrevam-se no canal. Depois escrevam o que vocês querem saber da Vânia. Sim, Daí a gente chama a Vânia de novo aqui para ela responder as perguntas do pessoal de casa. A gente faz um outro bate-bola. Beijo, obrigada. Beijo. Tchau, gente. Até semana que vem. Adorei meu próximo chá, programa. Depois pra ver isso daqui que não tem.